Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, eu quero trazer a mensagem para vocês agora. Na quarta-feira passada, nós falamos de porta que Deus fecha, ninguém abre. Nós trouxemos ali uma palavra ali em Gênesis, né, falando sobre a Arca de Noé. Mas hoje nós vamos trazer uma mensagem, porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E o interessante nisso tudo, irmãos, irmãs, todos nós que estamos aqui, é que ou fechar ou abrir uma porta depende única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Ei, crente, você que está em casa, nós que estamos aqui, nós temos que entender que o que tem que prevalecer na vida do cristão é a vontade de Deus. Não é a vontade do pastor Rogério, não é a vontade do irmão e da irmã que está em casa, mas sim a vontade de Deus. Existem muitas pessoas por aí afora que estão fora da igreja, estão ficando desgostoso, desanimado, e agora o que pega muito aí fora, fraco, porque não consegue aceitar que é Deus que abre e é Deus que fecha as portas. E para falar sobre as portas que Deus abre e ninguém fecha, nós vamos abrir o nosso livro aqui em Apocalipse, a nossa Bíblia, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E versículo 8 também, para a gente meditar um pouquinho, porque, meu irmão, eu quero dizer para você que está em casa, que nós precisamos acreditar mais no sobrenatural de Deus. Eu estou vivendo um momento da minha vida, talvez seja a idade isso aí, a loucura vem da cidade. Eu olhei, eu vi uma luz no fundo do túnel, eu estou indo para cima, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. Se você está caminhando, está dando certo, continue em nome de Jesus, porque é a porta que Deus está abrindo na tua vida. Ah, mas eu vou esperar para Deus falar comigo. Meu irmão, se Deus toda hora tiver que falar com você, se Deus toda hora que tiver que falar comigo, o mundo não vai andar. Então, se a porta está aberta, se a caminhada está difícil, mas está indo, glorifique a Deus, porque a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Primeiro, umas características que só o nosso Deus tem. Escute bem. O que é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Deus vai cumprir. E outra coisa, ele tem a chave de Davi. Se ele abriu, ele tem a chave. Se ele abriu na tua vida, ele tem a responsabilidade. Apóstolo Paulo diz nas palavras, diz assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus nessa noite, você tem essa confiança que o apóstolo Paulo passava e passa para mim, para você até hoje? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que muitas vezes a gente faz um negócio, a gente fecha um negócio e a gente fica com o coração angustiado, a gente sofre por antecedência, a gente sofre porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas a confiança que a palavra de Deus me traz e te traz nessa noite é que porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A única pessoa que pode fechar essa porta é Deus. E como que Deus pode fechar essa porta, pastor? Aí é outro detalhe. Porque muita gente por aí afora vive de promessa. Que eu sou, que eu faço, que eu aconteço.
Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos manter essa porta aberta. E como que nós vamos manter essa porta aberta? Por exemplo, nós temos os meninos que estão lá na casa de recuperação, e muitos que passam na casa saem e deixam a porta fechada. Mas não é porque Deus quis fechar a porta para ele. Foi ele, com as atitudes dele, com a maneira dele, do jeito dele, que ele fechou a porta que Deus abriu. Foi ela, da maneira dela, do jeito que ela quis, que ela fechou a porta. Mas então, pastor, qual é o segredo para manter essa porta aberta? Vamos lá para o segredo, versículo 8. Conheça as tuas obras. Primeiro segredo para manter as portas que Deus abre aberta. Porque só você com as suas atitudes pode fazer com que Deus feche. Primeiro, conheça as tuas obras. Meu irmão, minha irmã, nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus não engana, ninguém engana a Deus. E ele fala aqui para a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Isso significa para mim e para você que Deus, ele não dorme, ele nos conhece. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, ele sabe como que você é na empresa, ele sabe como que você é na escola, ele sabe como você é na igreja, porque às vezes é bom na igreja e ruim na escola, ou é bom no trabalho e ruim na igreja, e vice-versa, por aí nós vamos longe. Mas eu quero dizer que Deus, ele conhece as nossas obras. E para manter essas portas abertas, em nome de Jesus, você tem que entender que Deus nos conhece. Não é o teu vizinho que te conhece. Não é a tua esposa que te conhece, não é o teu marido que te conhece. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, porta que eu abro, ninguém fecha. Mas está dizendo para mim e para você, ó, você tem que começar a abrir o olho também. Porque eu conheço as tuas obras. Ele conhece as obras do pastor Rogério. Ele conhece as tuas obras que está em casa também. Porque ele nos conhece. Segundo ponto, e muito interessante também para a gente guardar aqui, diz assim, diante de ti pus uma porta aberta, olha aí. Ele nos revela aqui, no segundo ponto, que quem colocou essa porta foi ele. Ei, meu irmão, você está achando que essa porta que foi aberta para você foi o homem. Sim, foi o homem, mas quem colocou a porta foi Deus. Então você tem que reconhecer e transferir essa glória para Deus. É importante que nós, para manter essa porta aberta, nós começamos a interpretar e entender o poder absoluto de Deus nas nossas vidas. Eu sei que nós ficamos contentes, ficamos alegres, cada realização que nós temos, cada momento que nós temos, um presente que nós ganhamos, às vezes nós esquecemos de transferir essa glória para Deus. Porque, meu irmão, se nós dormimos e acordamos, foi Deus que nos abençoou. Se nós temos o nosso trabalho, se nós temos como manter o nosso dia a dia, foi Deus que preparou. Então Deus, ele diz aqui para mim, para você no segundo ponto, que ele que colocou esta porta aberta. Isso quer dizer para mim, para você que estamos em casa, que você que está em casa, que nós devemos reconhecer. Deus, primeiro, ele conhece as nossas obras. Segundo, ele quer o nosso reconhecimento para que essa porta continue aberta. Terceiro, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Terceiro, e eu quero que você guarde muito bem isso. Deus, ele sabe as nossas limitações. Irmão, nós vimos o primeiro hino dessa noite, um hino maravilhoso. Ninguém imagina o que a gente passa. Hoje eu estava falando com um amigo, que eu fiz um amigo esses dias, o nome dele é Rafael, creio que ele está ouvindo, e eu falei para ele, olha, ninguém vê os seus tombos, mas se você der muita risada, a pessoa vai te criticar. E isso é no mundo todo. E aqui diz uma palavra muito interessante, que Deus, ele quer que eu e você entenda que nós não precisamos ser grandes crentes. Nós devemos entender as nossas limitações.
Terceiro ponto é que você entenda que eu e você, nós somos limitados. Não é difícil entender isso. Nós somos limitados. Ah, você nunca viu? Você nunca provou da sua limitação? Você já visitou alguém numa UTI de um hospital? Você já visitou alguém num presídio? Para você entrar no presídio é uma burocracia. Para você visitar alguém numa UTI é uma burocracia. E você muitas vezes não pode nem visitar fora do dia. Tem dia, tem hora, você tem limitações. E na nossa vida espiritual nós somos limitados também. Então nessa noite que nós venhamos entender a nossa limitação. Ei, irmão, irmã, faça somente até a sua limitação. Não tente ser melhor ou maior do que aquilo que Deus tem demandado na tua vida. A Bíblia diz o quê? Tudo que vier às nossas mãos, façam segundo as vossas forças. Irmão, vai devagar, calma. Vamos chegar lá. Eu lembro quando eu comecei, quando eu estava caminhando na fé, meu Deus do céu. Era monte, era jejum, era oração, era um negócio só. Meu irmão, mas hoje eu não estou nesse pique todo. Hoje eu não estou nessa realidade toda. Hoje eu estou mais tranquilo, mais calejado. Hoje eu estou passando por um momento mais difícil. A idade está chegando, está apertando. As coisas não são como há 20 anos atrás. Então nós temos limitações. E se você começar a ultrapassar muito essa limitação, essa porta que ninguém fecha, pode um dia ser fechada. Porque nós atravessamos as nossas limitações. Quarto ponto. Entretanto, guardaste a minha palavra. Quinto ponto. Guardaste a minha palavra. Nós temos que guardar a palavra do Senhor. Ah, eu tenho uma porta, eu vou entrar. Irmão, você não entra de qualquer jeito, irmã. Não é de qualquer jeito que a gente vai morar no céu. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar nessa porta, não. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Precisamos guardar o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu irmão, guarde a palavra do Senhor. E sexto, não negaste o meu nome. Irmão, essa porta, ela está totalmente aberta para mim e para você. Mas não negue o nome do Senhor. Se eu e você, nós que estamos aqui hoje, negar o nome do Senhor, nós não vamos entrar nessa porta. Não é brincadeira. Ela vai estar aberta e nós não vamos entrar. Simplesmente isso. Então guarde no seu coração hoje essas dicas que nós passamos para vocês. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês essa noite. Quero dizer para você que está em casa, nos ajude compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais. Nos ajude também divulgando a nossa casa de recuperação Missão Filadélfia. Se tiver alguém aí que você quer internar, ligue para nós, 97126-7548. 97126-7548. Pastor, eu preciso internar uma pessoa. Nós vamos entrar em contato, nós vamos passar o questionário, nós vamos fazer uma chamada de vídeo para conversar com essa pessoa. É só você ligar para a gente. De repente, uma boa conversa, a gente sabe se a pessoa quer ou não quer. Entre em contato conosco. Se você também quiser ofertar, quiser fazer alguma doação, note o nosso número 97126-7548. Que Deus abençoe a vida de vocês hoje, em nome